RDC Esporte. Oferecimento Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. E Baldo, sabor intenso como a vida. Apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937. Oi, gente, muito bom dia, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no RDC Esporte, no canal 524 da Claro TV, último programa do ano. E desde já o meu muito obrigado para você que está nos assistindo, muito obrigado para você que esteve conosco ao longo da temporada de 23. O nosso muito obrigado a ti, seus familiares, seus amigos que interagiram conosco no @RDCTV Digital e também no nosso WhatsApp. Eu sou Guilherme Paz e hoje é um programa muito especial, aquela famosa retrospectiva. Como foi o ano do Tricolor Gaúcho, como foi o ano do Internacional e como foi o ano do Juventude. O nosso Juventude que estará na Série A na próxima temporada, na Série A em 2024. E olha, eu quero você na live, lá no @RDCTV Digital, mandando a sua mensagem, qual foi o melhor momento do Grêmio, o melhor momento do Internacional, do Ju, na atual temporada que se encerrou no começo deste mês, do mês de dezembro. Hoje, um material especial da Júlia Brasil e também da nossa repórter Bárbara. Mas antes, eu tenho que te falar desta nossa grande parceira. Eu tô falando da Kisacril Premium, a tinta acrílica das tintas Killing. Ela que é lavável, uma alta cobertura, um acabamento muito sofisticado. Então você pintor, você construtor, sem retrabalho, sem repintura, é Kisacril Premium, a tinta acrílica das tintas Killing para você, para a sua obra, para os seus amigos, familiares e clientes. Vamos começar a temporada falando muito sobre o Tricolor Gaúcho sem Luiz Soares. Mas 2023 teve Soares até demais. A nossa querida repórter Júlia Brasil preparou a retrospectiva do Tricolor Gaúcho. Será que teve apenas Luiz Soares ou teve outras coisas também? Madrid, onde a hegemonia era do Real Madrid e do Barcelona. Era un desafío difícil, Era um desafio difícil, pero este puede ser que sea más difícil. mas talvez este seja mais difícil. Pero convencido de que hay un equipo, un entrenador increíble para hacer muy bien las cosas y eso influye mucho. Mas eu tenho certeza que aqui temos uma equipe incrível, um treinador incrível e que podemos fazer muitas coisas. Ainda tímido, foi acompanhado de uma tradutora e não arriscou palavras em português. Apesar disso, arrancou risadas e aplausos dos que estiveram presentes.
Tu comentou do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Chegou a olhar o DVD dele? No, primero, no me llegó el video de él. Não chegou o vídeo. Após a apresentação, a ansiedade da torcida era pela estreia do jogador, que aconteceu 13 dias depois, em 17 de janeiro. Foi necessário apenas um jogo para Luizito cravar o seu nome na história do Grêmio. Por conquistar o Campeonato Gaúcho do último ano, o tricolor abriu o calendário da temporada disputando a Recopa Gaúcha diante do São Luís de Juí, campeão da Copa FGF, a famosa Copinha. Com a arena lotada, Soares não apenas marcou seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, como outros dois, chegando a um hat-trick logo na sua estreia. Essa foi também a primeira taça conquistada pelo jogador em Porto Alegre. Acho que não podia ter sido melhor, né? A estreia dele perante o nosso torcedor, que está acreditando bastante nele, nós também. Ele veio para nos ajudar e ele já mostrou hoje por que veio. É um jogador que tem o carinho do grupo todo, até pela humildade dele. Isso. Após a primeira conquista, o uruguaio continuou sendo destaque da equipe, dessa vez pelo Campeonato Gaúcho. Já no primeiro jogo contra o Caxias, o centroavante mostrou a que veio e foi o responsável pelo gol da vitória do time por 2-1 fora de casa. O clima era de tranquilidade. Luizito já parecia estar em casa. Integrado ao elenco e à cidade, o uruguaio estava à vontade em campo. Contra o Aimoré, inclusive foi contra as regras de Renato Portaluppi e marcou um gol de trivela. O técnico brincou sobre a jogada e revelou os bastidores do golaço. Eu dou exemplo para eles, inclusive, do Messi. O Messi, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo. Eu pergunto para eles, vocês veem o Messi dar de 3 dedos? Uma vez cada 100 jogadas que ele faz, quando é necessário 3 dedos. Então eu não quero que eles deem de 3 dedos para mostrar para alguém que sabe bater na bola. O arroz e feijão é a coisa mais simples do futebol. Não tenta inventar de dar 3 dedos que vai complicar. Vai complicar o passe e de repente vai dar o passe errado porque quer bater na bola bonito. Aí ele fez o gol de 3 dedos, mas eu falei para ele, eu e o Messi podemos dar de 3 dedos, entendeu? Só por isso. Aí me entregou uma placa lá, um cartaz dizendo 3 dedos pode. Na competição, foi o vice-artilheiro com 7 gols marcados e 3 assistências concedidas em 12 jogos disputados. O Grêmio, inclusive, chegou aos mata-matas da disputa, com uma campanha invicta na primeira fase. Nas semifinais, despachou o Ipiranga. Em Erechim, seu primeiro revés na competição, ao perder por 2-1. Na Arena, na semana seguinte, devolveu o placar e com isso a decisão foi para os pênaltis. Na ocasião, Adriel, então goleiro do Grêmio, brilhou ao defender 2 penalidades e ajudar a equipe a chegar à sua 6ª final consecutiva. Na grande decisão, o tricolor enfrentou o Caxias, que eliminou o Internacional no Beira-Rio. O jogo de ida no Centenário foi marcado por um empate em 1-1. Na semana seguinte, na partida de volta, com a arena lotada, uma vitória simples, com gol, é claro, de Luís Soares.
Em Porto Alegre, diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo por 2, não tirando os méritos do Flamengo, mas a primeira partida em casa, você perder por 2-0, depois ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas dentro do Maracanã e jogadores acima da média como tem o Flamengo, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu falei depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre que ia ser difícil. Mas o que tira de lição, eu tô aplaudindo o meu grupo, apesar da desclassificação, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. Volto a repetir, perdemos praticamente essa vaga lá em Porto Alegre. Hoje jogamos novamente de igual para igual com o Flamengo e não é fácil jogar de igual para igual. Então é por isso que eu estou tranquilo, entre aspas, assim digo, quanto ao meu grupo em termos de Campeonato Brasileiro, porque a resposta é ser me dado dentro do campo. E a resposta apareceu dentro de campo, mesmo após polêmicas vividas entre o clube e Luis Soares. Isso porque o uruguaio decidiu encurtar a sua passagem em Porto Alegre. O contrato de Luis Soares com o Grêmio era inicialmente de 2 temporadas a pedido do jogador. Mas as dores crônicas no joelho, somadas ao calendário do futebol brasileiro, resultaram na diminuição de vínculo entre as partes. Me sentia con la fuerza física para poder estar 2 años, que fue lo que yo le pedí al club. Pero realmente uno tiene que ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club, más que nada. El de serle honesto y decirle que para el próximo año no le iba a poder rendir a Gremio lo que ellos esperan de mí por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño. Serían muchísimos viajes si el club entra a la Copa Libertadores y todo eso, que es el objetivo del club. Y por eso es una decisión del cual se conversó con el club. El club lo entendió y le agradezco por haberlo entendido. Fosse efetivado. Luan voltou ao Grêmio com um salário menor e com um vínculo até o final da temporada. Foram poucas as oportunidades para a torcida acompanhar o atleta em campo. Na temporada, apenas 5 jogos. Apesar disso, não faltou carinho e apoio dos gremistas. Luan foi um dos 5 reforços que chegaram na janela de meio de ano. Além do meio-atacante, o Grêmio reforçou o plantel com Juan Manuel Iturbe, Lucas Bessosi, JP Galvão e Rodrigo Eli. A ideia da gestão era suprir carências, mas os nomes não agradaram a torcida e alguns deles receberam poucas oportunidades em campo. Com o plantel fechado, o Grêmio focou no seu grande objetivo do ano, uma vaga para Libertadores. Para isso, era necessário entrar no G4 do Campeonato Brasileiro para assegurar uma posição direta. Mesmo tendo permanecido grande parte da competição entre os 4 primeiros colocados, o Grêmio mostrou problemas defensivos. Nos 38 jogos, a equipe foi vazada em 56 oportunidades, mais do que no ano em que foi rebaixado.
mas para Renato, isso nunca foi um problema. O Grêmio tem sofrido gols porque o Grêmio é uma equipe que eu treino para jogar para frente. Tanto é que tem um dos melhores ataques, se não o melhor ataque da competição. E está lá em cima na tabela. Então não adianta a gente ficar falando somente de uma parte. O Grêmio sofre gols. A gente treina para não sofrer, mas a gente se expõe porque é um time ofensivo. A gente cria, tem um bom ataque, faz bastante gols. Hoje não funcionou. Então eu já falei para vocês, eu prefiro ter a pior defesa do campeonato, mas ser o melhor ataque. Não adianta nada, a minha defesa tem 15 gols tomados, 20 gols, 25 gols tomados. E o ataque fez 7 gols. Nos 38 jogos da competição, o Grêmio conquistou 21 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Mas foi na última rodada que a equipe assegurou a segunda colocação ao vencer o Fluminense. Mas antes disso, o clima foi de despedida. Luís Soares, já decidido que não iria permanecer no Grêmio em 2024, deu seu adeus à torcida tricolor na Arena. Diante do Vasco, o uruguaio marcou o único gol do jogo e deixou os torcedores com saudades mesmo antes da sua despedida. A última partida oficial de Luizito aconteceu diante do Fluminense, no Maracanã. Em uma atuação de luxo, o uruguaio marcou 2 gols, com direito a um pênalti de cavadinha. Com o resultado, o Grêmio terminou a Série A na segunda colocação, apenas 2 pontos atrás do campeão Palmeiras. O Grêmio encerra o ano com um sentimento de missão cumprida. Sob o comando de Renato, a equipe acaba o ano sendo vice-campeã do Brasileirão e com a tão sonhada vaga direta na Libertadores. De taças no armário, mais 2, da Recopa Gaúcha e do Gauchão. Mais que isso, o clube deixa um ano com um faturamento extraordinário, e não só pelas premiações milionárias das competições em que participou. Protagonista da temporada, Luís Soares deixou sua marca não só dentro de campo. Desde a sua chegada, o Grêmio arrecadou mais de 12 milhões de reais em vendas de mais de 50 mil produtos, entre camisas, cachecóis, quadros e copos em referência ao jogador. O valor representa quase 1/3 do total arrecadado pela loja oficial do clube até o fim de novembro. Além disso, o tricolor ganhou mais de 40 mil sócios, atingindo a marca dos 100 mil pela primeira vez em seus 120 anos. O impacto financeiro é inegável, assim como em campo. 2023 foi a temporada em que Soares chegou aos 550 gols na carreira, sendo 29 em sua breve passagem pelo Grêmio. Luís Soares se despediu de Porto Alegre em 8 de dezembro, quando embarcou para suas férias em Montevidéu. No aeroporto Salgado Filho, lembranças de quando chegou a
E o ano do Grêmio teve sim muito Luiz Soares. Mas eu, Guilherme Paz, quero enaltecer também o trabalho do técnico Renato Portaluppi. Porque sem ele o Grêmio não chegaria na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Não seria semifinalista de uma Copa do Brasil e muito menos campeão gaúcho, no meu ver. Passou muito pelo Renato Portaluppi a temporada de 2023. E sim, vou colocar Renato e Soares no mesmo patamar na questão das obrigações que foram realizadas para o Grêmio agora no ano que vem estar na Libertadores da América de 2024. Daqui a pouquinho a gente volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV para assistir, para relembrar como foi o ano do Esporte Clube Internacional e também do Juventude. Estamos de volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV. Você que chegou agora, olha, um feliz ano novo desde já. Aproveite, está na praia, passa aquele protetor na nossa Serra Gaúcha, um bom vinho, nos nossos Pampas. Aquela boa, né, temporada com aquele solzinho e o nosso chimarrão com a erva mate baldo, sabor intenso como a vida. O programa de hoje, uma retrospectiva do ano do Tricolor Gaúcho, do Esporte Clube Internacional e também do Juventude. Na primeira parte do programa, assistimos, relembramos momentos marcantes e não tão marcantes assim na temporada do Grêmio. E agora, eu chamo uma reportagem da nossa querida repórter Bárbara Niedermayer para falar sobre o ano do Internacional. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, quero lá na live, no nosso WhatsApp, se você gostou ou não gostou da temporada de 2023 do Colorado. Depois do vice-campeonato brasileiro de 2022, o Internacional começou o ano com todo o gás pela conquista do Gauchão. Com um elenco parecido ao que terminou o ano passado e com o comando do técnico Mano Menezes, já na estreia o time repetiu aquilo que os colorados muito veriam no ano, o time batendo na trave. A primeira partida em casa de 2023 contra o Juventude terminou em um empate em 2-2, com uma atuação que muito deixou a desejar. Na época, para Mano Menezes, não faltava nada no plantel. Não tem faltado caras novas ao Internacional nos últimos anos. E nós achamos que menos caras novas é o caminho que nós temos que percorrer agora para agregar qualidade a esse elenco que nós julgamos que seja bom. Para o time que buscava o título gaúcho, o sonho acabou já nas semifinais. Após 2 empates com o Caxias pelo placar de 1-1, mais uma eliminação em casa, diante dos olhos do torcedor colorado, nas penalidades máximas pelo placar de 5-4. As marcas foram além da eliminação. Tudo que poderia virar festa terminou em um episódio de violência, com torcedores invadindo o campo com crianças de colo e agressões entre os jogadores. Após a briga, Gabriel Mercado, Alan Patrick e Emerson Júnior terão de cumprir 6 partidas de punição no estadual de 2024 e jogarão praticamente só a partir da metade do campeonato. Além disso, o Inter jogará a primeira partida do ano de portões fechados e na segunda, em casa, poderá ter apenas mulheres e crianças de até 12 anos na torcida. Mas amargamos uma eliminação que está bastante dura de digerir pelas possibilidades que eu acho que estiveram muito próximas de nos levar à final hoje. Mas, no fim das contas, o que começou mal poderia melhorar? Aliás, muitas vezes eu ouço que o gauchão não serve nem de parâmetro para o Campeonato Brasileiro, né? Eu penso diferente. Eu acho que existem jogos no gauchão que são de extrema dificuldade. Eu já vim aqui nessas mesmas circunstâncias e tomei 3-0. E tinha um time de Libertadores. O time de Mano Menezes não começou os outros campeonatos diferentes do gauchão. Empate em 1-1 com o Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão. Mesmo resultado da estreia da Libertadores,
diante do Independiente Medellín. O elenco, que parecia bom para Mano Menezes, precisou ser modificado. Campagnaro foi um dos primeiros a chegar à casa, mas não conseguiu suprir as necessidades do meio-campo. A boa surpresa, no entanto, foi o garoto Rômulo, que deve permanecer para 2024. Ainda, com a chegada de Arangues e Bruno Henrique, a casa começou a ficar mais arrumada, e corpo e volume foram adicionados ao meio-campo colorado. O primeiro grande desapontamento do ano para o torcedor foi a Copa do Brasil. Nas oitavas de final, o Inter perdeu para o América Mineiro, time que já brigava com o rebaixamento em maio, fora de casa por 2-0. A decisão veio para o Beira-Rio, quando o Inter igualou a diferença de saldo de gols com uma vitória por 3-1. A decisão, então, foi novamente para as penalidades. E a eliminação veio da mesma forma que no Gauchão. Parecia que o azar estava do lado do Inter, já que a queda veio de uma forma nem um pouco comum. 2 toques na bola pelos pés de Carlos de Pena. Então é um detalhezinho aí, é um detalhezinho aqui, às vezes uma maturidade de você estar disputando jogos assim toda hora, que vai te preparando para não deixar certas coisas acontecer, como aconteceram lá em Belo Horizonte, por exemplo. Apesar dos percalços na Copa do Brasil, a campanha do Inter na primeira fase da Libertadores foi tranquila. Invicto, o time se classificou como o primeiro colocado do Grupo B e chegou às oitavas de final da Copa Libertadores. Com o foco na Libertadores, o brasileiro foi deixado de lado. Com resultados ruins acumulados e sem vencer a 3 jogos, chegou ao fim, na metade de julho, a passagem de Mano Menezes pelo Internacional. Nem mesmo as importantes chegadas de Sérgio Rocher, também em julho, e Ener Valencia, a grande contratação do ano, apresentada em grande festa para a torcida no Gigantinho no mês de junho, foram capazes de trazer de volta o brilho ao time que se apagava. A esperança estava nas mãos de um ex-treinador, velho conhecido dos colorados, Eduardo Tchatcho Kudê, que tinha já manifestado seu desejo de voltar e conquistar títulos pelo clube. Eu sou muito agradecido com toda essa gente, com o torcedor do Inter, com todo como me han tratado. E sempre falo, eu tenho uma deuda com esse clube, com o torcedor, e quizá algum dia o futebol me vai deixar pagar essa deuda. Com o novo treinador, Valencia e Rocher, e um time mexido e reorganizado, o Inter fez nas oitavas de final da Copa Libertadores o que seriam os jogos mais marcantes do ano, quando enfrentou o River Plate. Perdeu a primeira, fora de casa, por 2-1, mas trouxe o sonho, que muitos já achavam que morreria na Argentina, vivo para o Beira-Rio. Vamos chegar bem a segundo jogo, são 180 minutos, estamos um gol e, como falei, não, tem a necessidade de sair a buscar, nos gusta sair a buscar como queremos jogar e igual vamos estar em casa, somos um time complicado em casa. Em um triunfo por 2-1 eletrizante, com gols nos últimos minutos por parte do River Plate, o Inter não desistiu. Repetiu o resultado do primeiro jogo e foi aos pênaltis, diante do maior público da história do novo Beira-Rio, com 50.479 torcedores no estádio. Agora, a sorte estava do lado do Colorado. O mesmo toque duplo nos pés que tirou a vaga das quartas de final da Copa do Brasil poderia dar ao Inter a vaga nas quartas da Libertadores. Nos pés de Carlos de Pena estava novamente a decisão. Na trave. No jogo com mais cobranças de pênaltis da história da Libertadores desde o ano de 2013, com 20 cobranças feitas, quem decidiu foi quem veio para salvar o Inter com as mãos. Dos pés de uma das grandes contratações do ano, Sérgio Rocher, veio a classificação do Inter. Nas quartas, foram 2 vitórias tranquilas sobre o Bolívar, mesmo na altitude. Em La Paz, Ener Valencia garantiu 1-0, com os pés, enquanto Sérgio Rocher colocou as mãos na história dos confrontos com uma grande defesa. No Beira-Rio, mais 2 gols do equatoriano,
e uma defesa de pênalti de Sérgio Rocher garantiram o 2-0 e uma grande festa da torcida. O torcedor e também o técnico Eduardo Cudê acreditavam mais do que nunca na possibilidade de título do Inter. Y está una semifinal, lo que falei anteriormente, ainda no nos damos cuenta que estamos dentro de los mejores 4 de América y bueno, seguramente nos vamos a dar cuenta en unos días, por eso falei que tienen que disfrutar y sí, a 2 veces que sentí que podía dar, a 2 veces me sacó el campeón. Na semifinal, um empate fora de casa por 2-2 diante do Fluminense, com uma polêmica na arbitragem. Apesar do empate, Eduardo Cudê e o elenco mantinham uma confiança. Estou saindo de aqui do Maracanã, sabendo que estamos a um triunfo jogando em casa com nossa gente e bom, é uma realidade também boa, não? A vaga na final estava nas mãos do Inter e escorregou mais uma vez. Depois de Gabriel Mercado abrir 1-0 logo nos primeiros minutos, o Fluminense virou o jogo no final da partida, com gols de Cano e John Kennedy, e se sagrou o grande campeão da Copa Libertadores na rodada seguinte após vencer o Boca Juniors. Mais uma vez, bateu na trave. Acho que o time merecia passar hoje, acho que o torcedor merecia a classificação. Vivimos uma grande festa e não pudimos dar essa classificação. Depois, obviamente, temos que mirar para adelante e mañana está nuevamente trabajando, pero bueno, eso no evita el dolor que tenemos en este momento, ¿no? Mas quem pensava que a eliminação desanimaria o torcedor, se enganou. O final de semana seguinte era de clássico Grenal. Y tenemos que ganar el clásico para regalar alegría a la gente, que se merece, hoy se merecía una clasificación, infelizmente no pudo acontecer. Futebol é isso. No estádio Beira-Rio, 3-2 para o Internacional, com gols de Ener Valencia, Wanderson e Alan Patrick para o Colorado, e de João Pedro e Vila Sante para o Tricolor. Nesse momento, um alívio para a torcida, que depois de sonhar com a Libertadores, teve que se contentar com a proximidade do Z4 no Campeonato Brasileiro. Obviamente hubiese gustado, gustaría estar mucho más arriba de la tabela. No tengo miedo de la zona de rebaixamento, ¿entiendes? Porque eu estou com este grupo todos os dias. O resto do campeonato do Internacional foi oscilante. Variou de uma convincente vitória por 7-1 diante do Santos a uma derrota por 4-3 para o vice-lanterna Curitiba, ambos em casa. Cuando ganamos cuestiona. Cuando perdemos con un jugador expulso, la troca, las decisiones, va en base al resultado. Siempre falei lo mismo. Cuando você gana es un genio y cuando pierde un boludo. Hoy me toca ser boludo. Na despedida da torcida no Beira-Rio, liquidou o Botafogo por 3-1, com gols de Ener Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique. Terminou, então, na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, garantindo uma premiação de cerca de 28 milhões e classificado para a Sul-Americana do ano que vem. No geral, para Eduardo Cudê, esse foi um ano de evolução para o clube gaúcho. Estava longe do que eu queria. Não falo de que o que anterior era ruim, nem que o que eu posso fazer é melhor. Mas, em quanto ao crescimento, posso falar um montão. Eu acho que este time cresceu muito, mas não muito, muitíssimo. O que pasa que quando você perguntou foi depois dos Jogos de América, entende?
Entonces después de perder con Curitiba y empatar con América, es difícil dar toda esta explicación. Agora, a melhora é abismal, entende? O plantel de 2024 do Inter deverá ter uma reformulação em relação ao desse ano. Peças importantes como o Johnny, que se firmou com Eduardo Cudê no comando, deixam o Inter para 2024. No caso do americano, o novo contrato é com o Real Betis e se estende até o ano de 2029. A bola parou oficialmente de rolar no dia 6 de dezembro, mas as mudanças seguiram ocorrendo ainda depois. No maior pleito eleitoral da história do Internacional, com mais de 29.800 votos, Alessandro Barcelos foi reeleito presidente do clube e segue no comando do Internacional até o ano de 2026. Além disso, nas últimas semanas do ano, o Internacional anunciou a permanência de Eduardo Cudê para a temporada 2024. A notícia, que era muito aguardada por parte dos colorados, traz a sequência do trabalho do técnico para o próximo ano. Cudê, assim como o auxiliar Lúcio Gonzalez e o restante da comissão técnica, renovaram seu contrato até dezembro do ano que vem. Com Cudê, foram 29 jogos, 12 vitórias, 10 derrotas e 7 empates. Está en otro club que tenía una dívida y acá estamos. 2023, enfim, marca um ano de sonhos, eliminações, disputas, oscilações, destaques e decepções para o torcedor. De uma semifinal de Libertadores e Gauchão, oitavas da Copa do Brasil e uma 9ª colocação no Brasileirão, o Inter chega a 2024 para disputar uma Sul-Americana, com sede de títulos por parte do caro elenco e também da torcida colorada. E esse Colorado que, olha, terá muito trabalho para voltar à Libertadores da América em 2025. Uma questão da reeleição do presidente Barcelos, reforços anunciados na semana, toda uma questão agora de Campeonato Gaúcho, onde o Colorado não quer que o Grêmio levante a taça pela 7ª vez consecutiva. O ano será de muito trabalho com o técnico Eduardo Tchatcho Cudê. E virando a chave, vamos acompanhar outro gaúcho. Vamos acompanhar como foi o ano do Juventude. O time que infelizmente jogou a Série B agora na atual temporada, mas foi vice-campeão brasileiro e conseguiu acesso e teve muito de jogador experiente e de um técnico muito promissor. Vamos acompanhar agora, também na reportagem da Bárbara, como foi o ano do Juventude no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho. Depois de um ano de altos e baixos, o Juventude está de volta à Série A. Mas isso não significa que foi um ano fácil. Com uma campanha ruim no Gauchão sob o comando de Celso Rotti e com apenas 4 vitórias em 11 partidas, o time já começou o ano de fora das semifinais da competição. Em 2022, o time havia sido rebaixado da Série A para B, após terminar o Campeonato Brasileiro na última colocação, com apenas 22 pontos conquistados em 38 rodadas. A disputa da Série B começou mal. Nas 3 primeiras partidas, 3 derrotas e nenhum ponto somado. Parecia, de início, que o ano teria o mesmo final do anterior, com um novo rebaixamento agora para a Série C, sem uma afirmação no comando. A gente está num ambiente um pouco, eu chamo fatalista. Acontece um erro, acontece um gol e pra gente acabou o jogo. A gente erra uma jogada e pra gente parece tudo aquilo que foi treinado já não tem mais tanta certeza. Então não vai ser fácil para o treinador que vai chegar mudar isso, porque é muito do psicológico, muito mais do que
da questão de treinamento. É uma questão muito psicológica, você retornar, criar confiança dentro do grupo. Em uma troca de técnicos que teve na temporada 2023, Celso Rotti, Pintado e o interino Adailton Bolzão, o Juventude demorou para encontrar aquela que seria sua cara metade, Thiago Carpini. Já na sua chegada, Thiago Carpini, que foi vice-campeão do Paulistão com o Água Santa, adiantou o que seria muito importante em sua jornada no Juventude: a retomada da confiança dos atletas. Nesse momento a gente tem que ser uma construção, acho que nada muito radical agora no momento de instabilidade, onde você vê ali alguns atletas um pouco, né, com uma falta de confiança. Eu acho que isso é natural pelo momento ruim que vai passar, né, nada dura para sempre. E esse momento vai passar no bom resultado, no futebol bem jogado, nas vitórias, na pontuação. E aí sim a gente começa a colocar um pouco mais ainda as minhas ideias. Não é tudo aquilo que a gente pensa e quer para o Juventude, para esse brasileiro, mas a gente começa a colocar algumas ideias. Na estreia do técnico, o Juventude buscou os 3 primeiros pontos como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde venceu a Chapecoense por 2-0 e saiu do Z4 para nunca mais voltar. Com Carpini, o Juventude foi da 19ª à 2ª colocação do campeonato, somando 17 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas, alcançando um aproveitamento de 65%. Mas, mesmo com o bom desempenho, o acesso do Juventude para retornar à Série A após um ano na B foi repleto de emoção e alcançado apenas na última rodada. O Juventude dependia somente de si para voltar à Série A. Começou perdendo para o Ceará e ficaria de fora do G4 se não vencesse. Aos 42, Eric Farias empatou o jogo. Ainda estava fora da elite. A virada veio depois da expulsão de Luiz Gustavo. Jadson e Juan colocaram seus nomes na história e fecharam o placar, garantindo 3-1 para o Juventude e a vice-colocação. Cara, a gente deu um tapa na cara das improbabilidades ali, né? Foi difícil porque com um jogador a menos, com tudo jogando contra, e a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer o resultado, conseguiu num jogo tão difícil como foi. Não foi um jogo moroso, a equipe do Ceará não brigava por mais nada, digamos assim, entre aspas, mas a gente sabia que ali os caras estavam brigando por um contrato no ano que vem, por coisas assim, os caras tiravam a bola para lateral, vibrava, gritava, e foi bom, cara, foi bom porque foi um jogo que representou o nosso grupo. Representando os altos e baixos, após estar entre os piores visitantes do campeonato, o Ju terminou como o melhor. Passou da vice-lanterna à vice-liderança e coroou um grande ano com o acesso e com a presença de nomes como Nenê, a grande contratação do ano. Eu acho que Deus faz as coisas tão perfeitas, né? A gente sempre tem porquê, e aí depois quando as coisas vão acontecer por a gente fica talvez um pouco superado, um degrau mais sólido, mais firme, para daqui a pouco ver isso seria. Ano que vem, o Juventude enfrentará a dupla Grenal, em confrontos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Quem seguirá na casa, além de Gabriel Tagliari, Alan Ruschel e Jadson, que renovaram com o Ju, é o técnico Thiago Carpini. Depois de despertar interesses de times da Série A e B, como Santos e Cruzeiro, o técnico e a direção optaram pela permanência até o fim de 2024. O acerto foi feito logo ao final da Série B, para garantir a continuidade do trabalho. Além disso, o ano termina com um grato presente para os torcedores jaconeiros. Na véspera de Natal, o time confirmou a presença de Nenê, o bom velhinho, para disputar a próxima temporada e dar mais um gás na disputa da Série A. Ah, Juventude! Tô com saudade daquela neblina, tô com saudade daquela arapuca, né, armada aqui na nossa Serra Gaúcha contra os gigantes do futebol brasileiro. Muito sucesso, tô sempre na torcida e que tudo dando certo, né? Agora em 24, 25, 26, sempre com a permanência de 3 gaúchos na elite do futebol nacional. Gente, queria agora, para encerrar, mandar novamente uma mensagem a ti, para o seu lar, para você que está nos acompanhando, uma mensagem de agradecimento, uma mensagem de esperança no nosso esporte.
uma mensagem com muito carinho, com muita paz, com muita saúde. E como eu sempre falo, o resto a gente corre atrás. Então, para você que nos acompanhou ao longo do ano, amanhã começa mais um. Com muita sabedoria, com muita paciência, vamos brincar, vamos falar assim, vamos ter energias positivas, tanto nas nossas vidas, quanto na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares e, principalmente, muita energia positiva, muita paz nos estádios de futebol. Mais uma vez, o ano de 2023 foi marcado por confusões, por brigas, por questões de falas racistas. Vamos ser diferentes no ano que vai começar. Temos novos 365 capítulos a serem escritos. E não vamos desperdiçar isso, tá bem? Amanhã eu volto com a RDC Esporte e muita projeção do ano do Grêmio, muita projeção do ano do Esporte Clube Internacional. E mandando um abraço novamente para os nossos parceiros, a Conserta Aqui Celulares na 24 de outubro 937 e também no @Conserta Aqui Celulares, para a Erva Mate Centenária, para a Erva Mate desde 1920, para a Erva Mate Baldo e também para a Kisacril Premium, a tinta acrílica das Tintas Killing. Beijo no coração, muita paz, muita saúde, que essa virada seja espetacular. Vamos pra cima. Beijo, tchau, tchau. RDC Esporte. Oferecimento Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. E Baldo, sabor intenso como a vida. Apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro 937.